Fala pessoal, é muito bom poder contar com a presença de vocês em mais uma videoaula aqui do canal. Meu nome é Diego Marim, sou seu professor de matemática e essa videoaula é sobre resolução de equações completas de segundo grau. Mas antes de começarmos, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, assim você será notificado de todos os conteúdos novos lançados aqui no canal. E ao final, se você gostar dessa videoaula, não esquece de deixar a tua curtida, beleza? Isso aí é muito importante para você e para mim. Mas chega de papo furado e vamos ao que interessa. Quero apresentar para vocês logo de cara a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, que é essa segunda fórmula que está aqui, também conhecida como fórmula de Bhaskara, tá? Mas para nós podermos resolver a fórmula de Bhaskara, nós dependemos de outra formulinha, que é a chamada fórmula do discriminante, que é essa primeira fórmula que está aqui, ou também chamado o famoso delta, né? Essa letrinha grega que está aqui, ó, em formato de triângulo, é o chamado delta, tá? Alguns professores costumam colocar as duas fórmulas juntas, tá? Já colocam esse b ao quadrado menos 4ac aqui dentro do radical, na fórmula do resolutiva, tá? Eu preferia abordar de maneira separada elas. Eu prefiro abordar dessa maneira pelo seguinte motivo. Se você me permitir, eu já quero falar com vocês sobre o discriminante. Utilizar ele para fazer o estudo das raízes da equação do segundo grau, beleza? Então vamos lá. Então para resolver, antes que você se pergunte, né? Pode estar vindo a interrogação na sua cabeça. Poxa, Diego, se tinha essa fórmula para resolver qualquer equação do segundo grau, por que nós aprendemos a resolver daquele método as equações incompletas? Veja bem, essa fórmula aqui, ela serve para resolver qualquer equação do segundo grau, como eu disse, tá? Mas no caso das equações incompletas, aquele método que nós aprendemos, eu acho muito mais interessante. Ele é mais rápido e mais prático. Mas isso não te impede de poder usar essa fórmula aqui para resolver as equações incompletas também, beleza? Então vamos lá. Primeiro exemplo, eu tenho x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é identificar os coeficientes, pois é através deles, dos valores dos coeficientes, que nós vamos resolver essas duas fórmulas, beleza? Então vamos lá. Eu vou identificar aqui nessa equação quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então aqui, ó, no caso, o A é o número que acompanha o x ao quadrado. Aqui, como eu não tenho nada, a gente sabe que é 1. O B é o número que acompanha o x. E aqui o número é o 4. E o C é o nosso chamado termo independente, que aqui no caso é o 3. Tranquilo? Então agora eu vou utilizar a primeira fórmula do discriminante, a fórmula do delta. E essa fórmula diz o seguinte, ó, que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Beleza? Agora eu só vou substituir os valores, tá? O b, o a e o c são os nossos coeficientes. Então, no lugar do b, eu coloco o valor do b, não é isso? Que no caso aqui é o 4. Então, vai ficar delta é igual a 4 ao quadrado menos 4, que é da fórmula, ele sempre vai permanecer, vezes a. O a aqui é quem? Ó, é o 1. Vezes o c, e aqui no caso o c é o 3. Então, eu fiquei com delta igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. E agora é só a gente resolver. Então, delta vai ser igual a 4 ao quadrado dá 16. E aqui, ó, eu tenho um produto envolvendo três números, ó, menos 4, 1 e 3. Vou fazer um estudo do sinal primeiro, tá? Menos vezes mais vai dar menos. Menos vezes mais vai dar menos. Então, essa multiplicação, o resultado vai ser negativo. E agora é só multiplicar os valores numéricos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu fiquei com 16 menos 12. Então, eu tenho que o delta é igual a 4. Beleza? Agora, de posse do valor do delta, eu vou utilizar esse valor para resolver a segunda equação, a segunda fórmula, que é a fórmula de Bhaskara. Tranquilo? Então, vai ficar, vou escrever a fórmula aqui para você, ó. Vai ficar x é igual a menos b, é o que diz a fórmula, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Essa é a nossa fórmula do discriminante, do resolutivo, a fórmula de Bhaskara. Então, mais uma vez, eu vou substituir os valores dos coeficientes aqui, ó. Então, x é igual a menos b, menos, quanto que vale o b, ó? O b vale 4. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto que vale o delta? Nós já calculamos aqui, ó. Delta é 4. Tudo isso sobre 2 vezes a. E o a vale 1.
Beleza? Deixa eu chegar um pouquinho mais para cima aqui. Então vamos lá. Então eu vou ficar aqui, ó. Vou calcular agora. X é igual a menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, ó. Sobre 2 vezes 1 aqui embaixo vai dar 2. Aí agora eu separo, tá? Como nós já vimos, uma equação do segundo grau possui duas raízes, duas soluções, duas respostas. Então eu vou separar a primeira da segunda. Então aqui, ó, eu vou chamar de x uma linha. Eu vou pegar primeiro o resultado positivo aqui, ó. Eu tenho mais e menos 2, eu vou trabalhar com mais 2 primeiro. Então vai ficar menos 4 mais 2 sobre 2. Beleza? Então olha só. Menos 4 mais 2 vai dar menos 2. E menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então essa é a minha primeira solução. Minha primeira raiz da equação, menos 1. Vou trabalhar agora com a minha segunda solução, minha segunda raiz, que eu vou chamar de x duas linhas. Tá? Então agora eu vou trabalhar com valor negativo. Então vai ser menos 4 menos 2 sobre 2. Menos 4 menos 2 vai dar menos 6. E menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. Então as minhas raízes dessa equação são menos 1 e menos 3. Tranquilo? Bem simples, né? Basta substituirmos os valores dos coeficientes nas fórmulas e calcularmos. Agora, lembra que eu falei do discriminante, que eu ia fazer com você um estudo das raízes da equação? Eu quero trazer isso aqui para você agora, se você me permitir. Então, olha só, o discriminante, o delta, ele me diz umas coisas importantes em relação à equação do segundo grau, tá? Trouxe aqui a colinha para gente, tá? Então, olha só, se o meu delta for maior que zero, ou seja, se ele for um número positivo, se o delta for um número positivo, tá? A minha equação vai ter duas raízes reais distintas, ou seja, duas raízes reais diferentes, tá? Então, se o delta for igual a zero, a minha equação vai ter duas raízes reais iguais. E se o delta for menor que zero, ou seja, se ele for um número negativo, nós não teremos raízes reais na equação do segundo grau. Então, observa bem, esse primeiro exemplo que nós fizemos aqui, ó. O delta, ele deu 4, não é isso? Delta foi igual a 4. 4 é maior do que zero, certo? Então, o nosso delta aqui foi maior que zero, um número positivo. E ele diz que as duas raízes vão ser reais diferentes, distintas. Olha aqui, ó, quais foram as nossas raízes, ó. Menos 1 e menos 3. Realmente, são duas raízes e elas são diferentes uma da outra. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Próximo exemplo. Então, mais uma vez, tenho aqui uma equação do segundo grau, completa, e eu vou identificar os coeficientes primeiro. Então, A vai ser igual a 2. Vou fazer de uma maneira mais rápida, já, tá? Porque eu acho que você já entendeu a ideia. O B é igual a menos 8 e o C é igual a 8. Vou substituir na fórmula. Só aqui para você relembrar. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo agora, eu vou ficar com delta é igual... O B é menos 8, então no lugar do B eu coloco menos 8. Sugestão que eu te dou, sempre que for um número negativo e você for substituir aqui nas fórmulas, procura colocá-lo entre parênteses, tá? O parênteses, na verdade, ele só vai te ajudar, ele não vai te atrapalhar. Então, para evitar erro nos teus cálculos, coloca entre parênteses. Então, B ao quadrado vai ser menos 8 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes A, o A vale 2, vezes o C vale 8. Então, vamos lá. Delta vai ser igual menos 8 ao quadrado vai dar 64, positivo, tá? Porque menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. E menos vezes menos vai dar mais. Então, vai ser 64 positivo. Estudo de sinais rápido aqui, ó. Menos vezes de mais, menos. Menos vezes de mais, menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Então, delta é igual a 64 menos 64, que é igual a zero. Beleza? Então, vamos lá. Na outra fórmula agora, ó. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre
2 vezes A. Então, x é igual menos B, ó, menos o B. O B aqui, no caso, vale menos 8. Ó, então, coloca ele entre parênteses. Ó. Mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta deu 0. Sobre, tudo isso sobre 2 vezes A. 2 vezes 2. Aqui, no caso, o A é 2. Então, vamos lá. Eliminando o parênteses aqui, ó, menos vezes menos vai dar mais. Então, vai ficar 8 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de 0 é 0. Sobre 2 vezes 2 dá 4. Tu já reparou que aqui o menos b, né, vai sempre ficar com o sinal trocado, né? No outro exemplo era positivo e acabou ficando negativo. E aqui era negativo e ficou positivo. Beleza? Se tu quiser adiantar teus cálculos aí, fique à vontade. Então vamos lá. Nossa primeira solução, x uma linha, vai ser 8 mais 0 sobre 4. Vou trabalhar com o resultado positivo primeiro. 8 mais 0 dá 8. E 8 dividido por 4 dá 2. Então, minha primeira solução é 2. Agora, vou para a segunda solução. X duas linhas. Então, vai ser 8. Vou trabalhar com o resultado negativo agora. Menos 0 sobre 4. 8 menos 0 dá 8. E 8 dividido por 4 dá 2. Então, as minhas duas soluções, né, as duas raízes dessa equação deram 2, né? Isso foram iguais. E bate com o que a gente viu na nossa colinha em relação às raízes de uma equação. Olha só. Sempre que meu delta for 0, eu vou ter duas raízes reais iguais. Olha aqui quanto deu o nosso delta. Deu 0, não deu? Olha o que aconteceu com as raízes. Foram iguais. Tranquilo? Isso aí é até uma coisa um pouco óbvia de se observar, não é? Porque aqui, ó, quando o delta for 0, tanto faz, né? Se esse número que vem aqui na frente, mais 0 ou menos 0, ele não vai se alterar, vai ficar o número que está aqui na frente mesmo, ó, que foi o que aconteceu. E sempre vai acontecer isso, beleza? Então vamos para o último exemplo. Continua comigo aqui. Vamos lá. Então, vamos lá, identificando os coeficientes. Então, o A, aqui no caso é menos 1, ó. O B é 3. E o C, que é o termo independente, é menos 8. Cuidado com os sinais. Então, vamos lá. Mais uma vez, fórmula do discriminante. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, o B é 3, então vai ficar 3A ao quadrado, menos 4 vezes o A. O A é menos 1, coloca entre parênteses, vezes o C, que é menos 8, também entre parênteses, para facilitar nossos cálculos, para não errarmos. 3 ao quadrado vai dar 9. Agora, o estudo do sinal aqui, ó. Menos vezes menos vai dar mais. Mais vezes menos vai dar menos. Agora, só o valor numérico. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Tranquilo até aqui? E 9, perdão, menos 32, ó. Delta vai ser igual. Vai ser negativo, não é isso? Vai ser igual a quanto? 32 menos 9 vai dar 23. Beleza? Então, jogando na fórmula de Bhaskara, a fórmula diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, vai ficar x é igual a menos o b é 3, mais ou menos raiz de delta, o delta deu menos 23. Opa! Tudo isso sobre 2 vezes a, que no caso é menos 1. Então, agora, olha só. A gente esbarra no entrave aqui, gente. Porque eu vou calcular aqui agora raiz quadrada de menos 23, certo? E nós já aprendemos que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, se não existe raiz quadrada de número negativo, não existe raiz real, né? A nossa equação, ela não possui raízes reais, tá? Ela como se não tivesse solução. Então, olha só. Como diz aqui, ó. Se o meu delta for negativo, ó, menor que 0, como foi aqui no caso, ó, delta deu menos 23.
a equação não tem raízes reais, que foi exatamente o que aconteceu aqui, justamente por isso. Porque quando o delta é negativo, eu fico com a raiz quadrada de um número negativo. E nós não temos raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então essa equação ela não possui raízes reais. Tranquilo, garotinho? Espero que vocês tenham gostado. Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que principalmente não tenham ficado dúvidas. Se você ficou com dúvida, deixa teu comentário aí. Pode me perguntar que eu estou aqui para te ajudar. E se você gostou, não esquece de deixar o joinha, de deixar o teu like, beleza? Assim você me ajuda e eu te ajudo. Forte abraço, bons estudos e até a próxima!